Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador seja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é a sabedoria. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engolado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meu irmão e minha irmã, Tiago tem o segredo para se lidar com sabedoria diante das provações. Enquanto perguntamos como alcançar essa sabedoria, Tiago diz simplesmente: peça. Assim, o primeiro passo para a sabedoria é pedir. O segundo passo para a sabedoria é pedir a Deus. O terceiro passo para a sabedoria é pedir a Deus com fé. Tiago está chamando você e eu para entrarmos na corrida da fé. Ele está chamando você a estar convicto em sua mente daquilo que você realmente quer. E eu te pergunto, você quer verdadeiramente alcançar sabedoria para lidar com os seus problemas? Então você deve buscar a única fonte verdadeira, o Deus doador, que concede sabedoria para lidarmos com as provações desta vida. E você deve ir a Ele de todo o seu coração, em plena fé, não duvidando. Todos nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas provações, a boa sabedoria de Deus. E nós podemos agradecer a Ele, já que tudo que precisamos fazer é pedir-lhe sabedoria com um coração cheio de fé, e ela nos será dada. Então, da próxima vez em que você enfrentar provações ou dilemas, em lugar de orar para que a prova lhe seja removida, peça a Deus a sua sabedoria para lidar com os problemas do modo dele. Apenas pare, observe e ouça antes de você seguir em frente. Pare antes de você fazer qualquer coisa. Passe um tempo consultando a Deus antes de você agir. Olhe para o Senhor. Confiadamente pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Como tu queres que eu responda? Qual é a coisa certa a fazer? Eu quero fazer as coisas da sua maneira. Ouça a sua sabedoria. Um coração de fé crê que Deus ouve o nosso clamor por socorro e responde. Haja. Um coração de fé também crê que a sabedoria de Deus é o melhor e responde com obediência, sem duvidar. Essas ações e atitudes de fé são o segredo da sabedoria. Nós enfrentaremos provações após provações, mas nós agora sabemos o segredo de como enfrentá-las. Agora, comece a colocar o segredo em prática e, em seguida, crescer em sabedoria e fé. Nós precisamos permanecer em cada provação até que ela passe. Perseverar nas provações é difícil. Cada novo teste desafia-nos a utilizar a força, a sabedoria
e a maturidade que já alcançamos. Desafia também a nossa fé, impulsionando-nos a novamente confiar em Deus para nos capacitar. Mas as verdadeiras boas novas são dadas quando alcançamos o outro lado de cada provação. Aí ocorre o crescimento. O crescimento em sabedoria e em fé e em maturidade espiritual, do outro lado de cada e de todas as provações que enfrentamos, independe da nossa condição de vida e da nossa confiança em Deus. As provações também trazem benefícios para todos nós. E essas são as boas novas que Tiago tem para nós. Notamos dois tipos de pessoas em duas diferentes circunstâncias, cada qual enfrentando seu próprio tipo de provação, com o respectivo resultado no aperfeiçoamento e na purificação da sua fé. Normalmente, os humildes são vistos de uma forma inferior e os ricos são vistos de uma forma superior. Mas Tiago dá uma atribuição a cada um. Suponha que você esteja vivendo em circunstâncias humildes. Você é convidado por Tiago a se regozijar e a se gloriar pelo fato de que em Jesus você é exaltado. Por outro lado, suponha que você se encontra na categoria do rico, que você seja abençoado com riquezas e bens materiais. Bem, Tiago tem uma palavra para você também. Ele diz: não valorize as riquezas, pois a vida é incerta. Tão rapidamente quanto o sol nasce, com seu ardente calor e queima a grama, suas riquezas podem desaparecer. Não coloque sua confiança nas coisas externas, que você pode perder em um segundo. O que você deve fazer? Em vez disso, confie e se alegre no Senhor e nas riquezas eternas que somente Ele pode prover. Quer percamos a nossa riqueza, a nossa saúde, os nossos amados, Deus está vivo eternamente e suas promessas de cuidar de nós em toda e qualquer circunstância permanecem para sempre. Assim como Tiago nos mostra, podemos nos gloriar em nossa humilhação, em nossas perdas, porque ainda que venhamos a perder todas as nossas riquezas, continuamos pertencendo ao Deus do universo. Nós ainda continuaremos a ser filhos amados, abençoados com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. O pobre, o rico e o homem em qualquer outra condição social. Todos eles, no final, são nivelados pela cruz. Nenhuma posição permanece todo o tempo em posição mais elevada do que a outra. As tribulações são o grande equalizador, nivelando todos os cristãos na dependência de Deus. Portanto, nós devemos perseverar, sabendo que receberemos a bênção da coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam, e nós o amamos. Muitas vezes, por força da dureza das provações, temos sido forçados a sucumbir, a cair e ir à procura de Jesus, e então poder triunfar e permanecer firme, resistindo até mesmo às tentações. E eu pergunto a você: você quer desenvolver uma fé forte? Você deseja crescer até tornar-se uma extraordinária mulher de perseverança ou um extraordinário homem de perseverança? Então, veja como Tiago nos ensina a importância de compreender as tentações. Nós já aprendemos que Deus traz desafios especiais para a vida de cada cristão, para que a sua fé possa crescer. Tiago nos ensina duas maneiras que podemos usar para responder às provações, aos testes e às tentações. Uma delas é a forma errada, a outra é a forma certa. É surpreendente como muitas desculpas nos vêm à tona quando se aproximam as tentações, em vez de perseverarmos e passarmos o teste.
É igualmente surpreendente quantas pessoas colocam a culpa nas outras quando trazem as suas desculpas. Tiago escreveu a sua carta para corrigir alguns grandes erros no comportamento de seus destinatários quanto à sua forma de pensar. Eles precisavam claramente de uma ajuda em sua compreensão de Deus e da natureza do pecado. Tiago conduz cada um diretamente ao que se refere ao pecado e à tentação. Se nós não culpamos a Deus, a Satanás, aos outros ou às circunstâncias, então quem deve levar a culpa? Tiago nos adverte: vigie os seus próprios desejos. Desejos incontrolados levam ao pecado, o qual leva à morte. Isso fica claro para nós quando percebemos que devemos estar conscientes das tentações e controlá-las, arrancando o mal pela raiz. Lembre-se, a tentação em si mesma não é pecado, mas a falta de resistência ao pecado, sim. Tiago nos alerta a não nos enganarmos sobre a natureza de Deus e a fonte real da tentação, e crescermos em nossa compreensão e em nosso comportamento. Esteja vigilante e precavido para não culpar a Deus e aos outros. Em vez disso, esteja vigilante e atento quanto ao seu próprio pecado. Esteja atento e consciente destas fontes de tentações: o mundo, a carne e o diabo. Esteja vigilante e precavido quanto ao desejo de se livrar das provações. Elas são as auxiliares necessárias para o avanço espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu peço que nesse dia de hoje você reflita sobre tudo isso que nós apresentamos a você e você possa superar os problemas, as dificuldades e as tentações, e principalmente com sabedoria. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes, Pai, reclamamos, murmuramos, questionamos, culpamos ao Senhor e aos outros, mas nesse dia de hoje nós compreendemos, Pai, que cabe a cada um de nós resistir à tentação, resistir ao pecado. E por isso nós pedimos a Ti, Pai, concede-nos a sua sabedoria, porque com sabedoria, tal como Salomão, nós podemos fazer qualquer coisa. Podemos compreender melhor, Pai, as situações, as circunstâncias e tudo que nos acomete, especialmente diante dos problemas, das dificuldades, das adversidades. E nesse dia de hoje nós rendemos graças ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E se você que ouviu essa mensagem, você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você quer recebê-lo como único e suficiente Salvador, pare um minutinho aí e ore ao Senhor, dizendo que você quer recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Peça que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. E se você, por algum motivo, não importa qual seja, saiu dos caminhos do Senhor, também você tem a oportunidade de hoje se comprometer a voltar para o Senhor e a seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. Faça isso onde você se encontra agora, em nome de Jesus. E se você quiser conversar conosco, nós vamos deixar aqui um telefone, que é um WhatsApp também, e você poderá enviar a sua mensagem. E o número é 0 operadora 11 9 4229 55 33.
0 operadora 11 9 42 29 55 33. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos e irmãs. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.